Olá, alunos da 801, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui para mais um áudio, hoje com a atividade número 1, Gêneros Textuais Jornalísticos. Mas espera aí, o que é um texto jornalístico? Bom, basicamente são todos aqueles veiculados em jornais, sites, revistas, além dos programas de notícias de televisão e rádio. E existe uma característica em comum entre todos os tipos de texto jornalístico, que é o objetivo de informar o leitor, telespectador ou ouvinte sobre determinado acontecimento ou fato. E quais são os tipos de textos jornalísticos? Bom, nós temos primeiramente os textos opinativos. Só um minutinho. Então, nós temos os textos opinativos, né? Como o nome já diz, são textos que expressam uma opinião, sabe? Temos o editorial, que expõe a opinião oficial do jornal, da instituição. Temos o artigo, que exprime o pensamento do autor, que vai assinar esse artigo no final. E além dos textos opinativos, existem os textos jornalísticos noticiosos. E quais são eles? A notícia, que é um texto mais curto, informa sobre um acontecimento novo, recente, de maneira objetiva. E temos a reportagem. A reportagem é um texto mais longo, apresenta informações mais detalhadas sobre as notícias, analisando, interpretando e comentando os fatos. Bom, a diferença básica entre a notícia e a reportagem está na extensão. Dentro de toda a reportagem sempre existirá a notícia, o fato principal. E a reportagem, por ser um texto mais longo, vai esmiuçar a notícia, trazendo informações mais detalhadas. E como é a linguagem, desses textos jornalísticos? Bom, quanto à linguagem, o texto jornalístico será escrito em prosa, linhas e parágrafos. A sua linguagem é clara e simples. Você não vai fazer, por exemplo, em 4 linhas, o que você poderia fazer em 2, certo? Então é um texto objetivo, imparcial, formal e impessoal. Isso funciona tanto para os títulos quanto para o corpo do texto. Outra característica são os verbos no presente do indicativo. Então, os textos jornalísticos sempre terão os verbos no presente. E quanto à estrutura? Bom, quanto à estrutura, nós temos aqui o título, que é obrigatório. Temos o subtítulo eventual, ou seja, ele pode aparecer para especificar um pouco mais o título. E temos o lead. O que é o lead? O lead é o primeiro parágrafo de um texto jornalístico. Isso de forma geral, porque muitas vezes esse lead pode aparecer no primeiro e no segundo parágrafo. O lead, ele responde a algumas questões, né? Ele responde algumas perguntas aqui no texto jornalístico, como por exemplo, o que, como, quando, onde, quem e por quê. Bom, essas questões são respondidas a fim de trazer os dados de uma forma mais ampla para o leitor já no primeiro parágrafo. Você tem os dados amplos no início e ao longo da leitura você vai tendo noção do que será tratado no texto. Então você vai avançando e tendo acesso aos dados, ok? Então, pessoal, é isso. Para esse conteúdo eu tenho uma atividade. O que vocês vão fazer nessa atividade? Eu quero que vocês façam uma pesquise um texto jornalístico, pode ser qualquer um, tá? Então, vocês depois disso vão fazer a leitura, identificar o tipo de texto, se é notícia, se é reportagem, se é editorial, né? Se é artigo, e depois vão identificar nesse texto, apontar para mim as principais características, como lead, título, subtítulo, essas características que vocês viram aqui, ok? Qualquer dúvida, eu estarei no WhatsApp para atender vocês. Um beijo grande!